Olá! Sabe quando a gente pensa em prosperidade? A primeira coisa que vem à cabeça é geralmente dinheiro, né? Mas na visão da sabedoria mística, o buraco é bem mais embaixo. Prosperidade de verdade tem a ver com paz de espírito, com harmonia, com aquela certeza de que o que a gente conquista não vai custar nossa saúde nem nossos relacionamentos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesses códigos para alcançar uma abundância que preenche de verdade. E para começar, fica essa pergunta no ar. O que significa ser próspero, de verdade? É só uma questão de ter a conta bancária recheada? Ou será que existe algo mais, uma dimensão mais profunda, uma energia que sustenta nosso bem-estar para valer? Bom, geralmente, o caminho que a maioria de nós percorre para buscar o sucesso parece uma montanha-russa, cheia de picos de euforia e vales de angústia. Uma verdadeira montanha-russa tanto emocional quanto financeira. E toda essa instabilidade vem de uma ideia muito comum, que é a ilusão do arquiteto. É o nosso ego, sabe? Sussurrando que a gente é a única fonte de tudo que conquistamos. Só que essa visão, ela nos desconecta da fonte verdadeira de toda a abundância e nos coloca no controle de uma máquina bem instável. Agora, olha que interessante esse exemplo. Ele vira nossa lógica de cabeça para baixo. Pensa bem, o milionário, mesmo com 5 milhões na conta, o que ele sente? Perda, angústia. Já outra pessoa que multiplicou seu patrimônio, mesmo sendo o valor menor, sente segurança e paz. Isso aqui mostra, preto no branco, que prosperidade não é sobre o valor absoluto, mas sim sobre a energia, a tranquilidade que vem junto com o dinheiro. E aqui está o ponto-chave. Se a nossa busca pelo sustento está gerando estresse, ansiedade, isso é um sinal de alerta gigante. Significa que a gente está operando a partir do ego, da nossa natureza reativa, e completamente fora de sintonia com um fluxo mais harmonioso, mais espiritual. Mas o problema não para na instabilidade emocional, não. Existe um custo espiritual, um custo oculto, quando os nossos ganhos são motivados só pelo ego. E a sabedoria cabalística tem um nome bem específico para isso. O pão da vergonha. Esse é o nome que se dá para aquele sentimento de vazio que pode aparecer mesmo quando a gente materialmente tem tudo. É aquela sensação de que algo não foi conquistado de verdade, sabe? Que a gente recebeu de forma passiva. E isso gera uma insatisfação lá no fundo da alma. A raiz desse vazio todo é uma força muito poderosa, o desejo de receber apenas para si mesmo. Quando esse desejo não é equilibrado, ele vira uma espécie de buraco negro espiritual. Ele consome tudo, suga a energia, mas nunca se preenche. Nunca gera uma satisfação verdadeira. O pão da vergonha bloqueia a nossa alegria por um motivo bem simples. A nossa alma quer ser a causa, ela anseia por criar, por compartilhar. O ato de só receber, sem o mérito do esforço ou a intenção de doar, é, por natureza, vazio para a nossa essência espiritual. Certo, então vamos para a solução. Se o problema é espiritual, a solução também precisa ser. E existe uma ferramenta interna, quase como uma tecnologia da alma, para a gente recalibrar nossa energia e abrir as portas para uma prosperidade de verdade. Os sábios da antiguidade revelaram 72 combinações de letras hebraicas, conhecidas como os 72 nomes de Deus. E não são nomes como a gente pensa, tipo João ou Maria. São mais como sequências de energia, códigos que funcionam como o DNA do universo, feitos para nos ajudar a superar os desafios da vida. E no meio desses códigos todos, o de número 45, formado pelas letras Samesh, Aleph e Lamed, é a semente espiritual da prosperidade. Meditar sobre ele nos ajuda a sintonizar com a frequência do sustento contínuo da abundância que chega em paz. Então, como é que a gente usa essa chave? É um processo interno bem simples. Primeiro, a gente contempla as letras em silêncio, sempre da direita para a esquerda. Segundo, e talvez o mais importante, é reconhecer que a fonte de tudo não é só o nosso esforço isolado, mas a luz do Criador. E terceiro, é mudar a intenção, pedir que a abundância venha para servir a alma e não só para satisfazer o ego. Agora vamos para a segunda parte da solução, que é a ação no mundo físico, porque a meditação interna precisa de uma prática externa para que o circuito da prosperidade fique completo. A sabedoria mística nos ensina que, em tudo que a gente ganha, temos uma sócia silenciosa. A questão não vai se temos uma sócia, mas quem ela é. E essa escolha define o resultado de todo o nosso esforço. E a escolha é bem clara, né? Se a nossa sócia for o ego, a força da escassez, a gente fica com 100% do dinheiro, mas entrega a maior parte da nossa energia espiritual. O resultado?
caos. Agora, se a gente escolhe a luz, a força da abundância, a gente compartilha uma parte do material e retém toda a nossa energia espiritual. Isso garante bênçãos e proteção que duram. E essa parceria com a luz é ativada com uma ação bem concreta, o princípio dos 10%. Quando a gente compartilha, de coração, 10% do que recebemos, seja com dízimo, caridade, tzedakah, o nome não importa, nós purificamos os outros 90% que ficam com a gente. É esse ato que remove o tal do pão da vergonha dos nossos ganhos. Olha, o medo de compartilhar é supernatural, porque o ego vê isso como perda. Mas espiritualmente, é o exato oposto. Compartilhar não é perder, é como assinar o contrato que garante que a luz vai ser nossa sócia, injetando proteção e bênçãos em tudo aquilo que a gente mantém. Agora, vamos juntar as peças. A meditação interna e a ação externa nos levam a uma compreensão totalmente nova da prosperidade. A gente percebe que não se trata de acumular, mas sim de fluir. E essa é a grande metáfora. A abundância não deve ser um lago parado, estagnado, que só acumula. Ela deve ser como um rio, sempre em movimento, recebendo e doando. E é por isso que um rio está sempre vivo, sempre cheio de energia. Com essa mentalidade, o ato de receber ganha um propósito totalmente novo. Não é mais sobre juntar coisas para satisfazer o ego, mas sim sobre se tornar um canal de bênçãos, ter os recursos para poder fazer a diferença no mundo. E é aqui que a mágica acontece. O ato de doar não esvazia a gente. Muito pelo contrário, ele expande o nosso recipiente interno, nossa capacidade de receber. Quanto mais o rio flui, maior o seu leito se torna. Quanto mais a gente compartilha, mais paz, contentamento e, sim, mais prosperidade a gente é capaz de receber. E para a gente fechar, fica essa reflexão. E se a gente mudasse completamente a nossa régua de sucesso? E se a verdadeira medida da nossa riqueza não for o que está guardado no nosso nome, mas a quantidade de luz, de bem-estar e de abundância que a gente consegue fazer fluir através de nós para o mundo?